O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei na tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com as lágrimas, enxugou com os cabelos. Tu não me destes beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não me derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Podemos nos sentar. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo, o gurizinho ali falou forte: para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos louvar o Senhor sempre pela vida, pela graça do acordar. Hoje não é mais um dia na nossa vida, cada dia temos que viver intensamente. Na primeira leitura que nós escutamos, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 da primeira carta, Paulo reafirma com vigor o ponto central da boa nova do Evangelho, a ressurreição de Jesus, o qual é fonte de salvação para mim, Padre Bruno, para todos nós. É fonte de salvação para os que respondem com amor à sua presença. A sua presença que é plena de perdão e de misericórdia. O ressuscitado está no meio de nós. E pela graça do ressuscitado no nosso meio, nós vivemos plenamente por Ele, com Ele. Por isso que na missa nós falamos esse momento tão lindo quando falamos por Cristo, com Cristo e em Cristo. É muito lindo quando Paulo
mostra, e aí mostra com clareza, que ele era um homem que vivia a pobreza de espírito. Hoje na nossa formação, né, nós falamos sobre isso. E Paulo, ele consegue entender que o que ele vive é a graça de Deus que opera. E ele fala: é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril, é prova, e a prova de tudo isso é que tenho trabalhado mais que os outros apóstolos. Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O ressuscitado está no meio de nós, e Ele nos impulsiona. Por isso que nós precisamos pedir diariamente esta graça, que opera e que faz nova todas as coisas. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Ele caminha conosco em meio às nossas lutas, às nossas dificuldades e tribulações. Eu falava hoje para os irmãos, no nosso momento formativo, que uma das maiores alegrias que eu experimento é quando eu percebo em uma celebração, algum encontro que eu vou, que eu estou cansado, que não tenho nada para dar, e saio daquele momento de pregação, daquela missa, e as pessoas falam: padre, hoje foi o melhor momento da vida. E eu realizo dentro de mim essa certeza: realmente é a graça de Deus que opera em nós. Quando nós nos deixamos ser levados e guiados pela força do ressuscitado, aí aquela expressão tão forte, ela é vida em nossa vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo, ele deixa nessa primeira leitura algo bem concreto e reafirma, e ele reafirma com vigor esse ponto central da boa nova do Evangelho: o ressuscitado, a ressurreição de Jesus, Ele que está no meio de nós, o Senhor que é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. A palavra do Senhor jamais ela é velha. Nós envelhecemos. Eu entrei na canção nova de cabelo preto. Eu estou careca de cabelo branco. O tempo passa, mas a palavra do Senhor, ela é nova a cada momento. O ressuscitado que está no meio de nós, renova em nós, e aí a palavra se cumpre: eis que eu faço nova todas as coisas. O Evangelho, meus irmãos, não é uma teoria. O que eu acabei de proclamar, e quando eu terminei, o Marcelo leu a palavra do Senhor. O Padre Bruno acabou de ler a palavra da salva. Palavra de quê? Eu não ouvi. Palavra da salva. Quem quer ser salvo aqui, diga eu. Eu quero, Ave Maria, como eu desejo. Mas para viver essa salvação, nós temos que trazer o Evangelho para a vida. O Evangelho não é uma teoria. O Evangelho tem uma origem em uma pessoa concreta: Jesus Cristo. O Pai, o Criador, o Espírito Santificador, o Filho, o Salvador. O Evangelho está totalmente firmado em uma pessoa, na origem de uma pessoa, Jesus, que viveu neste mundo, que comeu feijão com arroz, não comeu quiabo, porque eu acho que naquela época não tinha quiabo, mas que comeu farinha, que dormia, que viveu neste mundo, que morreu, mas aí entra o diferencial, que ressuscitou e está no meio de nós. Eu disse esses dias que uma das maiores alegrias, quando a gente vai à Terra Santa e chega no Santo Sepulcro, é entrar no sepulcro e ver que ele está vazio. Jesus está vivo no meio de nós. Então toda a liturgia dessa 24ª semana, dessa quinta-feira, quer renovar em nós a fé no ressuscitado. Que a primeira leitura deixa isso claro, e o Evangelho mostra a pessoa de Jesus, que é misericórdia, a misericórdia do Pai, e que está sempre atento a cuidar de cada um de nós.
Você viu que o Senhor olhou para aquela mulher pecadora, aquele fariseu começou a criticar, porque aquele fariseu estava julgando as aparências, mas o nosso Senhor vê o nosso coração, estava vendo a atitude sincera daquela mulher. E que lindo quando Jesus falou. Jesus olhou para a mulher e disse: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz, vá e não peques mais. Deus ama o pecador e abomina o pecado. Temos essa consciência e busquemos cada dia viver o Evangelho na vida. Nós já passamos da metade do mês de setembro, o mês da palavra, o mês da Bíblia. Outubro é o mês missionário. Estamos aí desde agosto vivendo essa linda pedagogia, mês vocacional, mês da Bíblia, mês da missão, para colocar em prática o Evangelho, que não é teoria, mas é preciso ser colocado na nossa vida, no dia a dia, amando, reconhecendo, perdoando, liberando perdão e pedindo perdão ao Senhor das nossas faltas, dos nossos erros, das nossas limitações. Que o Senhor nos conceda essa graça. Sozinho, meus irmãos, nós não vamos conseguir, porque aqui nós temos que assumir, nós somos fracos, eu, Padre Bruno e você, mas pela graça de Deus nos tornamos fortes. Então repita comigo: pela graça de Deus eu sou forte e eu não vou desistir. Pela graça de Deus, com ela eu consigo, sem ela nada. Então vamos pedir sempre a graça de Deus, pedir o auxílio do Espírito Santo, o auxílio dos anjos, dos santos, pedir a Nossa Senhora que caminhe conosco para permanecermos na graça, porque quando nós não estamos na graça, nem quero falar aquela outra palavra que pode acontecer na nossa vida. Nós temos que viver na graça, viver por Cristo, com Cristo e em Cristo. É isso que eu peço ao Pai, em nome de Jesus, por intercessão da Virgem Maria.